eu sou Viviane Deutschli, farmacêutica e professora de cosmetologia. E o assunto que eu quero falar hoje é um assunto de extrema importância, que são as formulações caseiras que algumas pessoas costumam fazer em suas residências. Em relação a essas formulações, eu tenho 3 considerações a fazer. A primeira consideração é em relação à legislação que regulamenta os produtos cosméticos. Na área cosmética, a principal legislação atual é a RDC número 7 de 2015. Essa legislação, ela regulamenta os produtos cosméticos para eles serem vendidos no mercado e também classifica os produtos em graus de risco. Então nós temos produtos que apresentam grau de risco 1 e grau de risco 2. O que são esses graus de risco? Grau de risco, ele indica a probabilidade de um produto cosmético em provocar efeitos indesejáveis na pele ou não. Então, na verdade, nós não temos produtos cosméticos isentos de risco. Então, por isso que eles são classificados em grau de risco 1 e grau de risco 2. O grau de risco 1 são aqueles produtos que apresentam um risco mínimo de provocarem efeitos indesejáveis, de provocar uma reação adversa, uma reação alérgica num determinado indivíduo. E os produtos que são classificados como grau de risco 2 são aqueles produtos que apresentam um risco potencial em provocar essas reações, ou seja, são produtos em que a chance de provocar uma reação indesejada na pele ou no cabelo é muito maior. Então, esses produtos grau de risco 2 nós temos que ter um cuidado maior. Além disso, existem legislações específicas que determinam as quantidades máximas permitidas de produtos que eu posso adicionar na formulação, de corantes, de fragrâncias, de filtro solar. Inclusive tem legislações que trazem substâncias que são proibidas de serem utilizadas nos cosméticos. E também nós temos que diferenciar muito o que é um cosmético e o que é um medicamento. O cosmético ele vai ter ação só na parte externa da nossa pele, vai ter ação no nosso cabelo, são os perfumes, algumas substâncias, alguns produtos de higiene pessoal. Então nós temos que ter bem claro o que são essas legislações e o que elas determinam. E para um fabricante conseguir o registro do seu produto, ele precisa então fazer todas essas determinações. Que tipo de produto vai ser utilizado, qual é a região da pele, ou qual é o efeito no cabelo que esse produto vai provocar. Também essa legislação, ela prevê que os cosméticos devem passar por testes de segurança e de eficácia. A segurança ela vai proteger o consumidor, ou seja, não são permitidos utilizar substâncias que são tóxicas para a nossa pele e que vão ter uma absorção através da nossa pele e provocar uma reação adversa lá no outro órgão que está distante. E a eficácia é a comprovação do efeito. Então, se eu estou dizendo lá no meu rótulo que o produto ele apresenta um benefício, eu tenho que comprovar essa eficácia. Então essa é a primeira consideração a respeito da legislação. Vou deixar depois na descrição do vídeo as legislações então mais utilizadas para o setor cosmético. Em segundo lugar, eu gostaria de abordar em relação ao preparo dessa formulação. Então nós formuladores nós temos todo um preparo, porque a cosmetologia ela é uma ciência. Ela não é uma ciência isolada, ela é uma ciência que precisa também de outras disciplinas, de outros conhecimentos. Então, dentro da farmácia, por exemplo, quem vai formular precisa ter um conhecimento de química, de bioquímica, farmacologia, de física e entre tantas outras ciências que nós vamos precisar para embasar a cosmetologia. Então ela não é uma ciência isolada, ela precisa de várias outras áreas, inclusive precisa da matemática, porque nós precisamos fazer cálculos de concentração dos produtos para adicionar nessa minha formulação. E também, quando a gente vai formular, nós precisamos estar muito atentos aos equipamentos que nós vamos usar no laboratório. Então nós temos que usar equipamentos que são calibrados, equipamentos que vão garantir aquela dosagem adequada, equipamentos adequados para preparar essa formulação.
Entre esses equipamentos, nós vamos ter, por exemplo, a balança analítica, que ela é tão importante para nos dar uma dosagem segura e uma dosagem correta. E também vamos utilizar outras vidrarias, outros equipamentos que são necessários para medir líquidos, né, provetas, pipetas, que são medidas exatas, então, desses produtos. Porque quando eu vou adicionar, por exemplo, um produto em excesso nessa formulação, se eu tenho um erro de pesagem, um erro de medida, o que pode acontecer? Pode acontecer um efeito desejado ou até mesmo um efeito tóxico, porque esse produto ele pode estar numa concentração maior do que aquela permitida para aquele uso. E também, se eu tiver um produto em que a dosagem está abaixo daquela concentração que já foi estabelecida, esse produto simplesmente não vai ter efeito. Então, mais uma vez, a importância de termos equipamentos seguros e equipamentos calibrados no nosso laboratório. Em terceiro lugar, a outra consideração que eu gostaria de fazer é sobre a estrutura da nossa pele. Então, não adianta a gente ter o melhor produto cosmético formulado de forma correta se a nossa pele não aceitar esse produto. A estrutura da nossa pele, de uma forma bem básica e bem geral, é constituída de células que não tem mais núcleo, são células achatadas, sobrepostas, muito próximas umas das outras. Essas células são chamadas de corneócitos, e esses corneócitos são células mortas, e quanto mais superficialmente eles estiverem dispostos na nossa pele, mais eles vão descamar. Esses corneócitos, então, como eles ficam muito próximos uns dos outros, são células que apresentam uma estrutura muito coesa, e ao redor dessa estrutura nós temos basicamente lipídios, que são gorduras, né? Entre eles nós temos colesterol, ácidos graxos e ceramidas. E toda essa estrutura, célula mais lipídios, confere então uma proteção para a nossa pele, que a gente chama de barreira córnea ou barreira cutânea. O que essa barreira faz? Ela vai impedir a entrada de algumas substâncias que podem prejudicar a nossa pele e também o nosso organismo como um todo. E a principal proteção que a nossa pele confere é contra as bactérias e outros micro-organismos patogênicos. Mas também a nossa barreira córnea, ela, além de proteger a entrada de substâncias que são nocivas, ela também impede a saída de substâncias que são importantes para a nossa pele, que nós devemos manter na nossa camada córnea, principalmente a água, porque perda de água através da nossa pele vai provocar desidratação, né, da nossa camada cutânea. E quando a gente fala de barreira córnea, se a gente for pensar, ela não vai ser só uma barreira às substâncias e às partículas que estão no meio ambiente. Ela vai se tornar também um problema para a cosmetologia, porque não são todas as substâncias que vão ter uma penetração através da nossa pele. E essas substâncias, para elas passarem através da nossa camada córnea, através da nossa barreira, elas precisam ter algumas características químicas. E essas características químicas nós também estudamos na cosmetologia. Então aí nós temos outro passo, estudar toda a formulação, preparar essa formulação de forma correta e depois testar na nossa pele para ver se realmente o benefício que o cosmético tem, ele vai realmente provocar aquele efeito lá aonde eu quero que ele provoque. Então, esse cuidado é muito importante. Fazer toda a formulação pode estar toda adequada, mas será que ela vai permear a minha pele e vai ter o efeito que eu quero na minha pele? Existem substâncias que apresentam um peso molecular muito grande, ou seja, são moléculas grandes, e essas moléculas não vão penetrar. É por isso que a indústria cosmética tem investido muito em tecnologia para vencer essa barreira e entregar a substância ativa lá no ponto aonde a gente deseja. Então existem ativos que eles são programados, eles são elaborados para serem liberados, que a gente chama de sistemas de liberação diferenciados ou modificados. Vai ter uma melhora então em relação ao efeito que o cosmético vai provocar na pele e também em relação ao efeito tóxico que é minimizado por conta dessas tecnologias.
Além disso, então, nós temos que ter em mente a estabilidade dessa formulação. Então eu fiz toda a minha formulação, ela é eficaz, será que ela é estável ao longo do tempo? Então eu tenho que testar essa estabilidade. Teste de estabilidade também não é um teste fácil e um teste simples. Então eu pergunto, depois de toda essa elaboração do produto cosmético, de todas essas características da nossa pele, por que você vai fazer aquele produto na sua cozinha e transformar a sua cozinha num laboratório, onde nós não temos materiais e equipamentos específicos e que vão garantir uma dosagem correta desse produto. E até mesmo você pode estar obstruindo a sua pele, usando algumas substâncias que podem manchar a pele e utilizando substâncias que podem modificar também o pH da pele, tão importante para garantir que bactérias patogênicas não se desenvolvam. Então, por que fazer essas alterações na pele e fazer uma formulação caseira que pode estar prejudicando a sua pele? Existem muitas formulações, se a gente entrar na internet, no Google, nós vamos encontrar formulações caseiras que a gente pode fazer na cozinha mesmo, e tem muitas pessoas que acreditam realmente que essas formulações estão trazendo um benefício. Mas e a longo prazo? Será que esse benefício realmente existe? Existem cosméticos no mercado acessíveis para todos os indivíduos. Então, utilize esses produtos que já estão disponíveis, que foram testados, que estão regulamentados perante a Anvisa, que passaram já por testes de segurança, testes de eficácia. Lógico que existem produtos mais simples e existem produtos muito mais elaborados. As altas tecnologias que a indústria utiliza, logicamente vai ter um custo mais elevado, mas para ocorrer esse sistema de liberação, por exemplo, nós precisamos de muito tempo de estudo, nós precisamos de gasto com pesquisas e as coisas não são tão simples assim. E os produtos, eles são elaborados e são desenhados para serem utilizados de forma correta. Então, por que eu vou adicionar um anticoncepcional no meu shampoo? Se esse anticoncepcional, ele contém recipientes, ele contém outras substâncias que são importantes para a minha absorção se eu utilizar através da via oral. Mas, na minha pele, no meu cabelo, que tipo de efeito ele vai ter? Não foi testado, ele não foi preparado, ele não foi programado para isso. Existem outras formulações por aí, produtos veterinários sendo utilizados para queda de cabelo, violeta genciana sendo utilizada para evitar o amarelamento das pessoas que fazem mechas e uma série de formulações que são feitas, que aparecem aí nessas revistas, em sites, em blogs, que não apresentam comprovação científica nenhuma. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa pele, muito cuidado com o nosso cabelo. É uma estrutura delicada que protege todo o nosso organismo, então nós não devemos alterar e modificar essa estrutura. Isso realmente se constitui num risco para a nossa pele e também para a nossa saúde muitas vezes. Então, muito cuidado com as formulações caseiras. Algumas substâncias não têm comprovação científica nenhuma de que tem um benefício em relação ao cosmético. O efeito ele pode ser um efeito mais psicológico e não um efeito verdadeiro. E a cosmetologia, como eu falei no início do vídeo, ela é uma ciência, ela precisa ser estudada, ela precisa então de comprovações. Então, as formulações precisam passar por processos de boas práticas de manipulação ou de produção. Então, se você tem alguma dúvida em relação a algum produto cosmético, quer utilizar um produto cosmético mais acessível na sua pele, a dica é procurar uma farmácia de manipulação. Lá você vai encontrar um farmacêutico que pode dar várias dicas em relação ao seu tipo de pele, que produtos você pode utilizar, ou até mesmo esses produtos mais acessíveis que não vão danificar a sua pele, mas que foram elaborados então dentro de um ambiente adequado para isso, com equipamentos adequados para isso e garantindo então dessa forma a estabilidade, a eficácia dessa formulação. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Cuidado com as formulações caseiras e se tem alguma dúvida que você tenha a respeito deste assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso abordar então num vídeo, numa aula posterior. Compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal para receber as atualizações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!